Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente felizmente não tem manual. Reposição de testosterona, libido e impotência. O que você precisa saber sobre tudo isso? A primeira informação importante desse episódio é que a reposição desse hormônio, testosterona, precisa ser muito bem indicada. É um procedimento de longo prazo, porque quando a reposição começa, o corpo pode parar de produzir testosterona. Existem muitas outras informações importantes sobre esse assunto, que também é tão importante, e a gente vai falar sobre tudo isso com o médico urologista Dr. Leonardo de Souza Alves, conversando conosco direto da nossa querida Belo Horizonte. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Ô, Fernando, tudo bem, obrigado mais uma vez por nos prestigiar aqui, com nossa participação. Tá tudo bem com você também, acredito aí, né? Tudo ótimo, doutor. E querendo saber muitas informações importantes quando a gente grava esse episódio aqui, estamos na primeira quinzena de abril, informação importante do Conselho Federal de Medicina, proibindo a indicação de reposição de hormônios anabolizantes sem um fim específico. Isso coloca um pouco de ordem nesses usos que a gente vinha tendo, então, de anabolizantes e também da testosterona, doutor? Sim, Fernando, você já levantou a bola e eu vou aproveitar a oportunidade, porque de ontem para cá choveu de mensagens aqui no consultório, nossas redes sociais, e inclusive os colegas médicos pedindo orientação a respeito dessa nova norma do CFM, que ela criminaliza o uso da testosterona ou de qualquer tipo de anabolizante que não seja para reposição, para hipogonadismo. Hipogonadismo o que é? É quando o corpo nosso produz menos testosterona. E então o que está acontecendo? Essa normatização veio para poder organizar o mercado, porque as pessoas sempre usaram, a vida toda usaram testosterona para poder fazer musculação, ou ter ganho de massa muscular, porque o hormônio é um hormônio anabolizante. Só que mais recentemente a gente tem visto isso muito comum, da pessoa até querendo emagrecer usando testosterona, e a testosterona não foi feita para isso, né? Então a gente atende hoje no consultório, a gente vê muita pergunta de pessoas que têm um nível de testosterona normal, mas querem começar a usar testosterona para poder ficar com um corpo mais bonito. Então é justamente em cima desse tipo de pergunta que o CFM veio regularizar. Não tem indicação de uso de testosterona para fins estéticos nem fins esportivos. Aliás, fins esportivos é considerado doping, né? A testosterona é doping, né? Mas as pessoas têm usado. A gente vai continuar indicando, eu até fiz uma postagem recentemente no meu Instagram, quem não me segue lá, @Dr. Leonardo de Souza Alves. Eu falei justamente sobre isso. Se a gente já tem usa, e hoje eu prescrevi vários pacientes que têm baixa de testosterona e estão notando que piorou o desempenho sexual, piorou a libido, piorou a vontade de ter sexo, perdeu a vontade de fazer as coisas, aí você repõe esse hormônio, né? Como é que você vai repor esse hormônio? A gente vai falar mais pra frente, mas em forma de gel ou em forma de injeção, mas é uma reposição, não é uma suplementação igual várias pessoas vendem na internet. O que a gente está tendo realmente é um abuso disso, realmente é um mercado financeiro muito grande, as pessoas têm ganho dinheiro com isso, fazendo palestras, inclusive tendo curso. A gente chega ao ponto hoje, a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Estudo de Medicina Sexual, e o pessoal está todo revoltado porque as pessoas dizem, isso não vai mudar nada para quem já vende, comercializa, porque não tem como vigiar isso. Realmente não tem como vigiar, mas se você for pego, você vai ser preso, é crime. Então você vê dentista prescrevendo testosterona, esteticista prescrevendo testosterona, pessoas que não estão habilitadas, endocrinologistas, urologistas, andrologistas prescrevendo testosterona para fins estéticos. A gente precisa falar sobre isso. A gente tem aqui, né, no nosso podcast, um remédio poderoso e precioso que se chama informação. É algo muito, muito caro para todos nós, né, doutor? Agora, eu queria fazer uma análise aqui com o senhor. A gente já conversou outras vezes em BH. É interessante, muitas pessoas associam, né, a testosterona com a questão da impotência. Aliás, a impotência e a falta de libido são indicativos da necessidade da reposição de testosterona. Mas isso não quer dizer que o problema vai ser resolvido com a testosterona
testosterona? Porque senão não existia mais impotência no mundo, doutor? Certíssimo, você falou tudo. A gente vê com esse mercado hoje da disfunção erétil, da impotência sexual, então assim, era um mercado que era um mercado que a gente chamava um mercado de tabu muito grande. Então as pessoas que tinham problema de ereção, elas ou iam colocar uma prótese ou então não transavam. Antigamente era assim. Quando lançou o Viagra, né, o sildenafila, esse mercado desabrochou, as pessoas começaram a procurar assistência. Então começou a descobrir o seguinte: eu tomava Viagra, tomava tadalafila, tomava o Cialis, vardenafila, são remédios para ereção, e em algumas situações o paciente não melhorava. E por que esse paciente não melhorava? Porque provavelmente podia estar com baixa de testosterona. Então começou a pensar, de repente, o problema não era só tomar o remédio, era só repor a testosterona. Então, hoje o paciente que vai no consultório do urologista, do andrologista, e se ele já prescreve de cara um sildenafila, uma tadalafila, ele está fazendo uma medicina errada. Ele tem que investigar primeiro a testosterona. A testosterona é a lenha da fogueira. Então esse paciente pode tomar uma tadalafila, um sildenafila, que são ótimos remédios, e não funcionar em virtude da baixa de testosterona. Por outro lado também, você chegar e tomar testosterona e achar que vai funcionar, não quer dizer que vai funcionar, senão é o que você falou, é só tomar testosterona, resolver o problema do mundo, ninguém mais ia ter impotência. E não é isso que acontece. É preciso uma análise, né? Além do exame de sangue que vai mostrar os índices, né? O que a gente pode falar? Tem um índice que é determinante para a reposição? Existem outras avaliações? Como é que é feita a análise para determinar se uma pessoa precisa ou não de repor a testosterona? Bom, ótima a sua pergunta. Isso é motivo de congresso, para ter ideia de tão complexa que é essa resposta. Hoje eu estava conversando com um colega lá de Recife, justamente com dessa determinação do CFM, e a gente estava falando assim que a gente não tem um valor normal de testosterona. Se você faz um exame de testosterona total no laboratório, você vai ver que vai ter um intervalo lá entre 300 e 900 nanogramas, que é o valor de referência. Esse é um intervalo muito grande. Então, o que a gente faz hoje no consultório? Vamos supor que o Fernando Rocha vem aqui no meu consultório fazer um exame de próstata, né? E aí ele tem nenhum problema sexual. Eu já vou dosar a testosterona dele. Por quê? Eu quero ver como é que está a testosterona dele enquanto ele está bem sexualmente, porque eu sei que em algum momento esse hormônio vai cair. Então, vamos supor que esse hormônio venha em 500 e está tudo bem. Daqui 20 anos a gente vai encontrar, olha, Leonardo, comecei a piorar, estou mais devagar, não estou tendo aquela ereção matinal, aí eu faço a sua testosterona, está em 300, eu já sei que ela caiu de 500 para 300. Só que 300 é considerado normal, mas não é normal para o Fernando Rocha. Então aí tem indicação de eu fazer a reposição hormonal. Então cada homem tem um valor pessoal de testosterona. Cabe ao médico descobrir, e aí que está a arte da medicina, você saber ler nas entrelinhas se aquele valor é normal ou não está normal, e aí sim prescrever a reposição de testosterona. Só para você ter ideia, quando a gente passa a testosterona para o paciente aqui no consultório, injeção ou em forma de gel, o máximo que a gente consegue de testosterona nesse paciente vai em torno de 900 até 1.000. O que as pessoas têm feito no mercado hoje de estética é colocar testosterona em 3.000, 6.000. É assim, uma coisa absurda. Então, assim, a gente fala que vai fritar o testículo da pessoa, porque se depois parar de tomar, ela não consegue voltar a produzir. E também vai ficar infértil. Eu tenho pacientes aqui, vários pacientes no consultório, que ficaram inférteis pelo fato de fazer uso de testosterona para fins estéticos. É importante essa informação, então, quando começa a reposição, se encerra por parte do organismo a produção de testosterona. Ou seja, sim, é para a vida toda, então, doutor? É para a vida toda. Então, a gente fala que testosterona não é estético. Não é um suplemento que você vai usar durante 3, 4 meses e vai largar. Você começou a usar, você bloqueia o eixo, né? Esse eixo que a gente chama, o eixo é onde a hipófise, que é uma glândula no cérebro que produz o LH, que é um hormônio que vai estimular o tecido a produzir testosterona. Você bloqueia a produção do LH. Então o corpo não volta a produzir. Mas aí alguém vai falar assim, mas você pode fazer uma terapia pós-ciclo, que é o que as pessoas que vendem a estética oferecem. Não funciona. Você vai fazer o TPC e vai usar, e o paciente nunca vai conseguir voltar a ter aquela testosterona igual ele teve o tomando testosterona. Então ele vai ficar, entre aspas, viciado na testosterona. E vai ficar necessitante de estar sempre tomando testosterona. E vamos deixar bem claro isso, é preciso recomendação do médico, é preciso receita. Sim. Não é tão barato. Não é. Então, assim, igual mandaram perguntas no meu canal lá do YouTube. Eu sempre comprei testosterona sem receita. Tudo bem, mas na hora que o negócio estourar pro seu lado, você vai procurar um médico e o médico não vai poder te ajudar muito também, não. Então, assim, a gente consegue comprar essas coisas no mercado negro e vai continuar comprando, infelizmente, né? A gente sabe que a gente não tem uma vigilância sanitária que vai conseguir controlar isso. A gente consegue comprar antibióticos sem receita? Não consegue.
Normalmente tem que usar receita, mas tem gente que consegue comprar sem receita. O mesmo caso da testosterona. Então vai ter um mercado negro clandestino que vai continuar vendendo. As pessoas vão submeter, mas é por livre-arbítrio, né? E pode desenvolver tumor de fígado, tumor de testículo, né? Câncer de próstata, várias dessas situações. Doutor, infertilidade. E antes da resolução do Conselho Federal de Medicina, já não era possível comprar testosterona sem receita, né? Não era possível. Você tem ideia, a receita nossa é uma receita que tem que sair com o CID da doença, que é o hipogonadismo, e com o CPF do médico. Se eu colocar minha letra ruim no CPF ou na receita, a farmácia não aceita. Imagina. Então, assim, mas médico não tem letra ruim, né, doutor? Então você tem que escrever quase que uma pintura. Volta e meia eu tive que repetir receita porque achou que meu CPF estava trocado. Agora, pra você ter ideia, eu já tive receita minha falsificada. E assim, que recebi com carimbo meu e prescrevendo Decadurabolin, oxandrolona, remédios que eu nunca prescrevi porque eu sei que fazem mal. Por exemplo, eu tenho pacientes que me procuram pedindo para eu poder fazer receita de um remédio que ele comprou no Paraguai. Eu disse, é lógico, para eu poder aplicar. Eu disse, é lógico que eu não vou fazer, porque esses remédios têm chegado do Paraguai, né? O Durateston hoje não consegue você encontrar, você não acha mais Durateston na farmácia, mas no mercado negro você acha, ele vem do Paraguai. Eu não sei como é que ele é invasado. São tipos de testosterona São que o senhor está falando Você aí? tem vários tipos de testosterona. Você tem testosterona de curta duração, que é o cipionato, que é o enantato, dura 15, 21 dias. Você tem o andesilato de testosterona, que dura 3 meses. Então tem várias formulações diferentes. E preços diferentes também. Pra você ter ideia, um Deposteron, ele custa hoje uma injeção, estou falando o nome comercial porque não tem outro, tá? Só tem ele no mercado. Ele custa em torno de R$82. Ele dura 15 dias. O andesilato, que é o Nebido, que é o Ormus, ele dura 3 meses. É remédio de R$400 a dose, né? E tem forma de gel também. Então, assim, cada prescrição... Tem pacientes que tomam um e não funciona, tem que tomar outro tipo de remédio. Então, é uma coisa que muitas vezes que o médico prescreve, ele tem que estar treinado, capacitado para poder fazer a prescrição. Não é simplesmente passar. E um cuidado muito importante com as crianças, né? Às vezes, a manipulação desse hormônio precisa ser cercada de cuidados, porque uma criança, depois que tem contato com isso, ela não está preparada, né? Isso serve até para as mulheres também, quando usam algum tipo de hormônio que é dérmico, né? Que é para a pele. Todo cuidado com o manuseio e o contato com crianças, né, doutor? Esse é um cuidado especial que deve-se ter quando você usa a testosterona em forma de gel. Então, o gel você tem que usar diariamente, né? A dose é diária, você passa na região do corpo que tem menos pelo, poder absorver mais, e você tem que esperar secar em mais ou menos assim, uns 5, 10 minutos, sem contato com outras pessoas. Porque se você encostar, você pode passar testosterona. Então vamos supor que você acordou de manhã, você vai tomar seu banho e vai passar o gel de testosterona. Aí vem seu filho e te dá um abraço. Uma vez ou outra, não tem problema. Mas se todo dia é uma rotina, e muitas vezes vai ser rotina seu filho abraçar de manhã e você passou o gel, daqui a pouquinho começa a nascer barba no seu filho. Entendeu? O piruzinho dele começa a crescer, começa a ter ereções espontâneas muito mais do que tinha. Então é o que a gente chama de uma hiperestimulação. A mesma coisa com a mulher. A testosterona pode ser prescrita para as mulheres para poder aumentar a libido. Só que o corpo da mulher é muito sensível à testosterona. Então, se pensa passar a mesma dosagem dos homens, pode ter exurtismo, que é o quê? Crescer pelos no corpo, nascer bigode, aumentar o gogó, a voz fica grave, aumentar o clitóris. Eu até comentei com um post que eu fiz recentemente de uma cliente, um colega que mandou uma cliente para mim. Eu não atendo mulheres no consultório, mas ela tinha colocado o chip da beleza, que tem testosterona, tem gestrinona, tem vários remédios, mas tinha testosterona. E a dosagem foi errada, ou foi muito acima do que ela precisava, e o clitóris dela aumentou. Então, assim, ela estava igualzinho uma glande. Aí ele mandou a paciente para mim, que a paciente queria processá-lo, eu atendi e passei um remédio para câncer de próstata, que aí eu consigo bloquear a testosterona. Mas são casos graves. Pra você ter ideia, Fernando, quando eu morava nos Estados Unidos, a coisa mais comum que tinha no metrô era no telefone de advogado para poder processar o médico que prescrevia testosterona. De tão grave que era o negócio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é uma bagunça. Mas lá era assim, você tomou testosterona, processe seu médico. Porque ele indicou, então vamos em cima dele. Vamos em cima dele. E lá, você sabe, os advogados lá não tem pena, né? E tanto que você trabalhar com médico nos Estados Unidos, você paga um seguro mensal, né? Altíssimo.
Então, os serviços que eu trabalhava lá, eles não tinham experiência igual a gente tinha aqui de passar a injeção de 3 meses. Eles só passavam a injeção de 15 dias, de 7 dias, morrendo de medo. Doutor, quais são as especialidades médicas que podem indicar a reposição de testosterona? Bom, teoricamente, qualquer médico pode prescrever qualquer tipo de remédio, né? O médico, quando ele forma, ele está capacitado a trabalhar em qualquer especialidade. Só que é de bom grado que esse médico faça uma especialização. Por exemplo, quando eu formei em medicina, eu podia trabalhar com medir pressão, prescrever remédio de pressão, poderia até fazer uma neurocirurgia. Só que, se eu faço uma neurocirurgia sem ter uma qualificação, eu posso ser processado por negligência, por imperícia. Quando eu faço uma residência de neurocirurgia, é muito mais difícil de acontecer uma coisa dessa. Então, assim, a pessoa forma como um clínico que quer prescrever testosterona, ele pode prescrever, mas ele talvez não vai saber os detalhes que um andrologista, que um endocrinologista, que são os médicos especialistas, sabem a respeito disso. Então, mas o questionamento maior não é se o médico está liberado para poder prescrever, ele está, não é um cerceamento da profissão, é apenas uma regularização. Por exemplo, o que um dentista sabe de testosterona para prescrever testosterona? O que um médico esteticista sabe de testosterona para passar testosterona? Ele passa cosmético, né? Então, se você pedir um dermatologista para passar testosterona, ele não foi capacitado para isso. Ele pode ter feito um curso ali de 2 semanas e aprendeu a passar testosterona. E é isso que o CFM está indo em cima, de pessoas que não estão capacitadas tecnicamente para poder prescrever. A gente fala o seguinte, quando a gente faz cirurgia geral, eu ser urologista, eu fiz 6 anos de faculdade, mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia, fora as qualificações, as especializações que a gente foi fazendo. Você pode muito bem sair da faculdade e sair prescrevendo qualquer tipo de remédio, mas você está fazendo uma medicina de baixa qualidade. Sim. É preciso ter discernimento nessas questões aí. Bom senso, equilíbrio. Doutor, e os remédios naturais? Maca peruana, maca argentina, ovo de codorna, amendoim, gengibre, pimenta, tudo isso, pimenta e gengibre, eu tô exagerando aqui. Mas foi do programa seu, né? Isso aumenta a testosterona? Isso pode aumentar a testosterona, mas nunca comparado à medicação injetável ou à forma de gel. Tá? A gente tem a testosterona. Como é que é produzida a testosterona? A testosterona ela vem do colesterol. Então a matriz molecular que produz a testosterona vem do colesterol. Então se você faz uso de qualquer tipo de medicamento que abaixa o seu colesterol, você pode indiretamente, você sendo bem assim, forçando bem a barra aqui, você pode inclusive abaixar a sua testosterona. Mas não quero que ninguém tome remédio de colesterol, pare de tomar remédio de colesterol, porque vai ter outras implicações. Mas a pergunta é o seguinte, eu posso tomar suplementos, assim, alimentos que podem aumentar a testosterona? Pode sim. Esses alimentos têm substâncias como zinco, selênio, magnésio, ferro. Então são substâncias que entram na composição ou na produção de testosterona. Tá? Então você tomar o tribulus pode aumentar, a maca peruana pode aumentar, a maca argentina pode aumentar. Então isso pode ajudar. Só que nunca se compara ao uso de testosterona. Vou dar um exemplo muito mais fácil. A atividade física faz aumentar a testosterona. Só que as pessoas querem hoje a coisa pronta, a coisa instantânea. Sim. Né? Então, quando você faz atividade, eu tenho vários pacientes no consultório que têm testosterona de 800, 900, simplesmente porque faz atividade física. Doutor, o senhor falou maca peruana, maca argentina e o tribulus, qual que é o outro? Tribulus terrestres. Tribulus terrestres. Tribulus terrestres. É uma planta, é um chá? É uma casca, é uma planta que você faz, você pode fazer o pó dela e fazer comprimidos, fazer cápsulas, ou você pode fazer até chá. Chá é mais raro da gente ver. Normalmente o pessoal manda manipular e faz cápsulas de tribulus terrestres. Aí, tá bom. A dica do doutor Leonardo de Souza Alves. Sabe tudo aí, sempre uma alegria conversar com o senhor, doutor. Bom, é um prazer nosso. Muito obrigado pelas informações, doutor, pela generosidade, pela atenção aqui. Acho que foi muito útil essa conversa no momento oportuno, onde até o Conselho Federal de Medicina já deu um alerta. Esse episódio fica para sempre na internet, então quer dizer, muitas pessoas podem estar ouvindo esse episódio daqui a muito tempo, mas que fique claro, a gente gravou na semana em que o Conselho Federal de Medicina determinou a proibição do uso da indicação indiscriminada de anabolizantes e hormônios também, né? Eu quero deixar uma mensagem aqui, além disso virar crime, agora é crime, né? O mais importante não é criminalizar ou descriminalizar, é a pessoa que vai fazer uso do hormônio, ela entender que isso vai ter implicações futuras para ela, né? Positivas e negativas. Então, assim, a gente não quer atrapalhar quem está usando o hormônio para fins de hipogonadismo, que é essa baixa produção natural. O que a gente quer realmente orientar esse paciente que usa, achando que vai usar 3 meses e para e está tudo bem.
pode não estar tudo bem, né? Então, assim, eu tenho pacientes aqui no consultório que ficaram inférteis, ou seja, não vão ser pais, porque usaram testosterona durante 4, 5 meses. Então, assim, é muito frustrante. Hoje você está com 20 anos, 25 anos, faz uso de testosterona, e quando você tiver com seus 30 anos casado e sua mulher descobrir que você usou testosterona, ela não vai entender por que você fez isso. E aí isso vai implicar em situações de você ter que fazer uma inseminação artificial, ou adotar uma criança, ou usar um banco de sêmen, porque você não produz espermatozoide. Por outro lado, pacientes que usaram testosterona não devem voltar a produzir testosterona de forma natural e ficar dependente o resto da vida. Pois é, fica aí, fica o recado. Doutor, muito obrigado, sucesso aí para o senhor na jornada, valeu demais. Fernando, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à sua disposição, viu? Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Fica aí o convite para você compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você tem certeza que vão aproveitar todas essas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima, pessoal. Saúde!